16 anos. Na verdade, esse não é o meu nome verdadeiro, mas o ganhei quando minha segunda vida começou. Enfim, vou contar sobre a minha primeira vida, que durou desde o momento em que nasci até os 6 anos. Passei todo esse tempo trancada dentro de uma clínica particular. Minha mãe quis assim. Embora eu fosse totalmente saudável, nunca saí de lá, nem por um dia sequer. Não lembro da maioria das coisas que vou contar. Por exemplo, tudo que eu sei sobre meus pais, fiquei sabendo por meio dos meus guardiões. Eu nunca vi meu pai. Já minha mãe... Bem, mal me lembro dela. Eu sei que eles eram imigrantes da Colômbia e que viveram nos Estados Unidos por um tempo antes de eu nascer. E eram muito ricos. Não sei como meu pai fez a fortuna dele, mas quando minha mãe ficou grávida de mim, ele foi condenado e pegou uma pena de muitos anos, então acho que ele mexia com alguma atividade ilegal. Também sei que minha mãe nunca precisou trabalhar para viver. Quando o marido dela foi preso, ela tinha acesso ao dinheiro dele. Então, assim que ficou sozinha, se internou em uma clínica particular para cuidar da gravidez. Lá, teria conforto e receberia cuidados especiais antes do meu nascimento. Minha mãe recebeu mesmo todo o conforto e cuidados. Aquela clínica era diferente. Não sei se era uma para quem tinha dinheiro, ou talvez para um tipo específico de pessoas que têm dinheiro. Minha mãe teve uma alimentação excelente, cuidados redobrados e um enfermeiro só para ela, que estava lá para o que precisasse. Mas parece que isso tudo não ajudou muito, pois nasci na 25ª semana de gestação. Vai por mim, isso é cedo demais. Eu pesava pouco mais de 1 quilo e sem a intervenção dos melhores médicos daquela clínica, teria morrido. Credo, mesmo depois de tantos anos, ainda é difícil para mim pensar sobre isso. Sou muito grata àqueles médicos. Minha mãe saiu da clínica assim que se recuperou, mas eu tive que ficar lá diversos meses recebendo cuidados intensivos. E depois, também precisei de algumas intervenções médicas, então acabei não saindo de lá. Minha mãe continuou pagando as despesas enquanto eu melhorava aos poucos e comecei a me transformar em um bebê normal. Os médicos ficaram satisfeitos com o meu progresso e pouco depois chamaram minha mãe para ir até a clínica para receber todas as instruções e recomendações antes de me levar para casa. Mas para a grande surpresa deles, ela não tinha intenção de me tirar de lá. Começou a discutir com os médicos, insistindo que, como eu havia nascido prematuramente, não tinha como ser uma criança normal. Falou que meu coração, pulmões, rins e, enfim, todos os meus órgãos eram subdesenvolvidos. E o mais importante, acreditava que, como eu havia nascido prematuramente, meu cérebro não havia tido tempo suficiente para se desenvolver bem. Ela tinha certeza absoluta de que minha vida seria limitada a um estado vegetativo. Os médicos tentaram convencê-la de que era exatamente o contrário, mas ela não quis saber. E mesmo assim, não abriu mão de mim. Acho que isso acabou me prejudicando, pois caso contrário, eu poderia ter começado a viver uma vida normal muito mais cedo. Mas minha mãe assinou um acordo com a clínica, pelo qual continuaria a pagar para que eu fosse cuidada lá mesmo. O diretor do local topou fazer isso, porque tinha esperança de que ela mudasse de ideia algum dia. Bem, foi assim que a minha infância trancafiada em uma clínica começou. Eu ficava em uma sala separada, onde poderia morar sem chamar a atenção de ninguém. O diretor arranjou um lugar para eu ficar e comida para mim. Além de tudo, minha mãe pagou uma babá separadamente para cuidar de mim em tempo integral. Todos os funcionários de lá sabiam da minha existência, mas foram forçados a manter segredo sobre aquilo. Aparentemente, o diretor não queria que a situação se tornasse pública, senão prejudicaria a reputação impecável da clínica dele. Todas as minhas memórias de infância estão conectadas com a clínica, mas ao mesmo tempo, cada dia lá parecia ser igual ao anterior. Eu acordava, a babá me alimentava, me dava alguns brinquedos e ligava a TV para eu ver desenhos. Às vezes, ela lia para mim. Quando precisava sair do quarto, trancava a porta por fora. Comecei a notar aquilo muito cedo e tentava dar um jeito de abrir a porta, mas eu não podia sair do meu quarto durante o dia. Ninguém podia me ver, nem as outras crianças de lá, muito menos os pais delas. E claro, ninguém me explicava por que eu não podia sair, embora eu visse outras crianças. Dava para ver o jardim pela janela do meu quarto, e eu via as enfermeiras passeando com aqueles pequenos pacientes. Eu os via brincando naquele lugar ensolarado e chorava, perguntando para a babá por que eu não podia brincar lá também. Mas ela não respondia nada. Minha mãe tinha contratado alguém super profissional para mim.
Ela só fazia o que era paga pra fazer. Passear comigo fora do quarto era algo que não estava entre as suas responsabilidades. Uma vez, consegui enganar a minha babá. Era noite, então ela estava cansada e cochilou na poltrona. Aí, passei pela porta aberta e saí do quarto. Eu estava em um corredor que, infelizmente, tinha outra porta que não dava para abrir. Mas havia uma janela grande naquela porta. Estava meio suja, mas mesmo assim era transparente. Aí, peguei uma cadeira e subi nela para olhar pelo vidro. Do outro lado da porta havia uma sala cheia de pessoas. Reconheci os médicos e enfermeiras que já tinha visto antes, mas havia pacientes também. Vi crianças da minha idade brincando e me senti mais próxima delas naquele momento do que antes, quando as vi através da janela do meu quarto. Mas aí, um dos meninos percebeu um movimento do outro lado da porta de vidro. Ele se aproximou para olhar mais de perto. E aí, acho que do outro lado estava mais opaco ainda, então ele não me viu, mas eu o vi bem. Grudei a cara no vidro. O menino me viu e ficou com medo. E começou a gritar, dizendo que havia fantasmas naquela clínica e começou a chorar histericamente. As enfermeiras se deram conta na hora do que estava acontecendo. Uma delas foi acalmar o menino e sua mãe, e as outras me levaram imediatamente para o quarto. Acho que eu estava vestida com roupas brancas. Meus cabelos negros tinham crescido muito, e meu rosto estava pálido por falta de sol. Sim, eu parecia mesmo um fantasma daqueles filmes de terror. Depois, minha babá foi trocada, porém a nova também não durou muito. Ela se apegou a mim e exigiu que melhorasse minhas condições de vida, mas nem minha mãe, nem o diretor da clínica aprovaram tais mudanças. Para eles, eu tinha tudo de que precisava, só não era autorizada a conversar com os outros pacientes. Então, os dois resolveram demitir aquela mulher bondosa e contrataram uma terceira babá. E essa era terrível. Com o tempo, minha mãe perdeu o interesse em mim e nem se dava ao trabalho de me visitar, só pagava as contas da clínica. Vendo que ninguém estava nem aí comigo, a terceira babá tirou proveito e não cuidou de mim mais do que o necessário para minha sobrevivência. Eu só a via 3 vezes por semana, quando ela trazia comida e ligava a TV para eu passar o dia inteiro vendo desenhos, que geralmente eram os mesmos, e em pouco tempo eu já sabia todos os episódios de cor. A mulher não lia para mim e não comprava brinquedos novos. Eu não tinha nada para fazer, então dormia ou ficava olhando para as paredes do quarto, imaginando como seria se algumas imagens aparecessem nelas. Comecei a roubar todo tipo de material médico das enfermeiras que entravam no meu quarto, em grandes gases que eu usava para fazer bonecas, mas às vezes dava para conseguir algumas ferramentas também. Mas eu não era boa ladra, então as enfermeiras percebiam na hora, me passavam um sermão e pegavam de volta. Mas uma vez eu consegui. Não lembro que objeto era, acho que uma tesoura. Mas o fato é que era uma coisa pontiaguda e eu poderia me machucar. Quando o diretor descobriu sobre isso e percebeu que a babá não estava cuidando de mim, a demitiu. Ligou de novo para minha mãe e exigiu que ela me levasse para casa. Mas minha mãe não quis e desde aquele momento parou de pagar as contas. Como a clínica parou de receber os cheques, nunca mais tive uma babá. Passei a ser mantida em cárcere privado pelo diretor da clínica. Ele não sabia o que fazer comigo sob aquelas circunstâncias, então continuou a me abrigar e a pedir a seus funcionários para darem uma olhadinha em mim de vez em quando. Então, morei lá até que uma parente distante da minha família veio direto da Colômbia. Não veio para me levar embora com ela, mas assim que ficou sabendo dos detalhes, sugeriu que o diretor escolhesse um casal que não tivesse tido sucesso depois de passar por um tratamento de fertilidade na clínica. Aquela ideia inspirou o médico, que tentou e finalmente conseguiu as pessoas certas. Eu tive muita sorte, porque a partir de então se tornaram meus pais. Eles toparam não revelar a minha história e encontraram pessoas que ficaram tão comovidas com a minha situação que os ajudaram a providenciar todos os documentos. Minha mãe perdeu a minha guarda e meus pais adotivos me levaram para o outro lado do país. Bem, depois disso, eu me tornei uma menina comum, mas jamais me esquecerei da minha infância. Conte pra mim, você também já passou por alguma situação estranha como essa? Quem sabe o meu vídeo lhe dê coragem para compartilhar a sua história? Escreva pra mim nos comentários e inscreva-se neste canal.